Meu amigo, vamos a mais uma discussão que é a que mais irrita, mas também é a que mais me motiva, né? Vamos ser honestos aqui também. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área, nada mais na missão dos 400 mil inscritos sem pedir inscritos, ou seja, é praticamente impossível, né? E neste mês de fevereiro eu gravei muito menos do que eu deveria e do que eu gostaria. Inclusive, vou deixar aqui o SofaScore ao longo de todo o vídeo para você, logo desde o início, se curtir aplicativo de tempo real, de placar ao vivo, quer comparar estatística, quer ver a agenda do seu time ou do campeonato que você gosta, ou do jogador que você é fã, escaneia aqui o QR Code e já baixa o SofaScore, que é 100% de graça. Não paga nada. E o link está na descrição do vídeo também para quem é preguiçoso e de repente está vendo no celular, né? Não vai poder apontar o próprio celular para o próprio celular. Então, se você estiver vendo numa telona, show, tá aí o QR Code. Se você estiver vendo no celular, clica no link que está na descrição do vídeo e é nóis. Seguinte, tem um corte aí que está rodando de uma participação minha no Futeboteco, que eu fui tem um tempo já. E é um corte, para variar, falando sobre futebol moderno versus futebol antigo. E aí o gaiato, ou a pessoa que fez o corte, assim, muitos chupinzam o conteúdo lá do Futeboteco, fazem uma edição e vão monetizar nas suas redes sociais. Este corte em específico, que é originalmente deste vídeo aqui, é este vídeo aqui, né? O vídeo que eu estou falando, o corte é em cima deste vídeo aí. Futebol do passado versus futebol atual, em que eu estou ali falando sobre a lógica que é aceitar a evolução do jogo, que todos os esportes andam para frente. Então, em termos de mecânica, de preparação física, de conhecimento tático, técnico do jogo e psicológico, ele só evolui. Todos os esportes, eles evoluem. Você pode preferir ou não a evolução, mas ela acontece. Você pode até argumentar, nem toda evolução é boa. Tudo bem, acho que é uma outra discussão. Mas que o esporte ele vai produzindo mais e mais atletas, mais e mais jogadores, e vai dando a esses jogadores mais ferramentas, melhores treinamentos, tudo para esse cara executar melhor o seu esporte. Seja ele o boxe, o MMA, a natação, o basquete, o futebol, qualquer outro. A discussão se você prefere isso ou não é outra coisa. Na minha visão, o futebol moderno é bom. E aí entra uma outra loucura que é: o que é o futebol moderno? Para quem? Porque o futebol moderno ele vai ser sempre o atual. O futebol moderno ele já foi o dos anos 90, ele já foi o dos anos 2000, ele já foi nos anos 70, se você comparasse aos anos 50. Então, em algum momento, o futebol moderno vai estar sempre presente, porque você vai caminhando e o hoje é o futebol moderno. O futebol moderno ele não começou e parou em determinada época. Ele simplesmente é uma evolução do jogo constante. Gostemos ou não, o futebol moderno ele vai estar sempre presente. Se a gente pegar o futebol dos anos 30 e jogar para os anos 50, já profissionalizado, já com Copa do Mundo, já com jogadores fazendo intercâmbio em outros países, isso era o futebol moderno da época. E aí você salta dos anos 50 para os anos 70, que tem uma outra revolução física, várias questões táticas, com o Brasil de 70, com a Holanda de 74. Aquilo era o futebol moderno da época. E por aí vai. Nos anos 2000, a mesma coisa. E agora a gente está vivendo o nosso futebol moderno. Então, assim, eu já vivi vários futebols modernos. O futebol dos anos 90, o futebol dos anos 2000, dos anos 2010 e agora. Nessa edição que eu estou falando, o cara, ele pega o corte, faz um Reels ou um Stories, ou sei lá o que ele faz, um TikTok, aí coloca eu falando em cima e embaixo uma foto do Romário. E aí perguntando, o futebol dos anos 90 era fraco? A discussão não era aquela, eu não estava citando o Romário e nem falando dos fora de série, porque o jogador fora de série, ele é atemporal. O gênio, ele é atemporal. Ele é uma exceção. O gênio não é a regra e nem nunca vai ser. Nenhum esporte é feito dos gênios. Os esportes, eles são feitos pelo jogador
médio. Os gênios, eles em algum momento vão ser mais ou menos produzidos, vão aparecer mais ou vão aparecer menos. E sempre é cíclico e depende do recorte que você escolhe fazer também. Dito isso, eu não estava falando do Romário, eu não estava falando do futebol dos anos 90, que para minha geração não é o futebol de antigamente. Futebol de antigamente, quando eu discuto sobre, é um salto histórico muito maior. Eu entendo que, assim, para você de 20 anos, de 25, talvez o futebol dos anos 90 esteja muito distante, como em algum momento dos anos 70 esteve para mim. Então eu compreendo que para você ou para quem fez o corte, o futebol dos anos 90 seja tratado como algo de antigamente. Para mim não é, porque eu vivi aquilo. Então, aí a gente pode ter um choque geracional, mas eu não estava tratando do futebol dos anos 90, que na época era o futebol moderno, comparado aos anos 80 e 70, e era muito criticado. Hoje é exaltado algumas coisas porque passou. E esses dias eu estava vendo, alguém me mandou, mais de uma pessoa me mandou no direct um estudo americano. Na real, era um cara falando sobre o estudo americano que entende ou segmenta por que a memória ela tem esse quê nostálgico, ou por que nós, seres humanos, temos uma tendência saudosista. Porque com o tempo, a nossa memória vai filtrando as coisas ruins e deixando só as coisas boas. Então, por piores que tenham sido algumas experiências, elas vão se diluindo e apenas as boas memórias daquele período é que ficam. Então, quando passa, a gente tem, cientificamente falando, uma tendência a observar e supervalorizar coisas que passaram, entendendo ou lembrando ou sentindo só as coisas boas que aquele período nos deu e esquecendo as coisas ruins. Só que os registros estão aí, os jornais estão aí, os programas estão no YouTube para quem quiser ver. Então você pode ver, se quiser, vários programas da época, seja dos anos 80, seja dos anos 90, quando fala do futebol atual, e a época era os anos 80, ou os anos 90, ou os anos 2000, você vai ver muita gente falando da sua época de maneira depreciativa, diminuindo a sua época e exaltando uma época que passou. E que na época que a época passada era a presente, ela também era criticada. O meu ponto é só esse, assim, é a gente fugir da verdade absoluta de que tudo hoje, no esporte, tá? Ou no futebol especificamente, é pior porque sim, e entender as razões. Você quer discutir os fora de série? É muito difícil. Porque o gênio, repito, ele é atemporal e nunca foi sobre isso o meu ponto. Você, inclusive, os gênios, eles têm uma questão, né? Eles normalmente são jogadores à frente do seu tempo, que eram revolucionários, disruptivos, que entregavam tendências que viriam depois. Por exemplo, o Pelé, com toda a sua questão física, de força, de velocidade, de habilidade, de mobilidade, de técnica para o jogo, ele estava dando a letra de tudo aquilo que viria depois. A partir do Pelé, o jogador de futebol ou o jogo de futebol precisou ser muito mais profissional. O Pelé ele já era um profissional moderno muito à frente do seu tempo. Depois do Pelé, não apareceram outros Pelés, mas o padrão Pelé ou a linhagem que o Pelé seguiu, ela precisou ter um rastro para todo mundo ir atrás, porque ou faz assim ou não vai jogar. Então, é muito contraditório que a gente fale dos gênios como jogadores à frente do seu tempo e quando esse tempo chega, a gente diminui, como se fosse pior. E não é, porque o jogo é feito pelos jogadores médios. E se a gente pegar os jogadores médios de hoje, eles executam mais ou executam melhor e mais rápido, em menor espaço, com muito mais marcação em cima, com menos campo para preencher, eles executam isso melhor, com menor margem de erro do que a média dos jogadores de outras épocas. E isso vai valer para daqui a 10 anos, provavelmente vai ser assim também. É claro que a evolução humana, ela tem, não um limite, mas ela tem um ponto. Vai chegar um momento em que você vai ter que ter outras soluções para fazer o jogo mais fluido, para vencer o seu adversário, e talvez essas soluções não sejam só técnicas, táticas, sejam também mentais, sejam, enfim, as pessoas vão inventar
coisas para solucionar problemas. Porque é assim que a vida funciona. Você tem um problema e você vai atrás de solucionar esse problema, seja no esporte, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja na sua escola, seja onde for. Primeiro vem o problema, depois vem a solução, não o contrário. Eu não consigo antecipar uma dor, antecipar um problema. Isso vale também no esporte. Então, quando você tem as mudanças táticas, as mudanças de treinamento, tudo isso vem por uma demanda, por uma questão. E isso vem com a evolução, ou seja, com a modernidade. E aí a questão, quando o cara fala, o futebol de antigamente. Futebol de antigamente para quem? Porque, de novo, o futebol dos anos 90, para mim, não é o de antigamente. Para você já pode ser. Para o meu pai, os anos 90 não representa o futebol de antigamente. Ele vai estar falando lá de outro período. Então, em algum momento, o futebol de antigamente foi o do presente, ou foi o moderno, e quando passou, ele ficou mais exaltado, e o que o substituiu, que era então o moderno, passou a ser criticado. Então, assim, é uma loucura coletiva que para mim não faz sentido nenhum. E, de novo, este corte que fica rodando por aí, que é desta entrevista que eu mostrei do Futeboteco, ele, além de ser uma distorção do que eu falei, é um desserviço. Porque eu não estou discutindo jogador gênio, eu não estou falando do futebol dos anos 90, e quando você coloca ali lances do Romário, ou do Edmundo, ou bota ali a foto do Alex e depois a do Paquetá, ou bota a do Djalmin, depois do Veiga, você está distorcendo e toreando a pessoa, induzindo o cara a achar que eu estou falando de uma coisa que beira o ridículo, do que de fato é o debate. A discussão, quando eu falo, e eu não acho que tudo hoje é melhor, eu não sou um cara que distrata o passado, pelo contrário, eu já disse isso aqui N vezes no canal, fiz história, pô. Eu adoro história. Eu só estou aqui porque outros vieram antes. Eu adoro o passado, eu adoro viajar e ver as coisas. Então, isso não é verdade. Assim, eu só estou aqui porque eu tenho ídolos no futebol, porque eu tenho referências no futebol, porque o futebol é uma construção que vai até... Então, eu fico cansado, às vezes, do debate, mas eu gosto, porque eu acho que assim, é uma bandeira que a gente precisa falar mais sobre, debater mais sobre, e sempre que precisar, a gente vai estar aí discutindo. Porém, quando você distorce, cria uma fake em cima de uma parada que é real, é ruim, porque a gente anda para trás, né, na discussão. Vira um meme tosco, e a discussão que deveria acontecer mesmo, ela vai pro caralho. Então é isso. Baixa lá. É nóis.